E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e essa é uma maratona de 4 vídeos no canal. Vocês não estão ouvindo coisas, vão ser 4 vídeos de uma vezada só. Isso é porque esses vídeos eles vão estar abordando 4 conteúdos, 4 temas distintos, um falando sobre doping, o outro explicando qual é a diferença entre força muscular, resistência aeróbica e anaeróbica, o que são o que são esportes de rendimento escolar e de participação, e um outro vídeo mostrando como é feita a classificação dos esportes. Espero que vocês gostem desses temas, pois esses 4 vídeos são para complementar o referencial bibliográfico que vão estar disponíveis nos meus PETs de educação física, que são os planos de estudos tutorados do estado de Minas Gerais. Aproveitando, fazer o jabá do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique nesse sininho que vai estar aqui por baixo, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Curta o vídeo se você gostar. Compartilhe com todo mundo, aproveita a quarentena e esses grupos de WhatsApp que vocês têm de famílias, amigos e profissionais e Facebook. Compartilhe esse vídeo, essas baterias de vídeos em todos os locais que vocês quiserem. Sigam as redes sociais do canal no Instagram e Facebook, pois lá sempre tem informação científica atualizada, até que esses dias não está tanto porque eu estou cheio de serviço, aí não tive muito tempo de ler as revistas científicas. E caso vocês já tenham observado, no início de todos os slides de aula tem uma logomarca ali. Aquele ali é o site da minha amiga Larissa, que é designer gráfico. Então, se você precisar de algum trabalho gráfico, procure a Larissa. O contato dela vai estar na descrição do vídeo, porque ela atende em todo o estado de Minas Gerais. E espero que ela atenda em todos os estados do Brasil também, daqui para frente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa aula é voltada para os meus alunos da educação básica. E hoje nós vamos abordar o tema de como classificar as modalidades esportivas. O esporte. Então, antes de classificar as modalidades, nós temos que saber o que é o esporte. Então, o esporte é um conjunto de exercícios ou atividades físicas que apresentam sob forma de jogos individuais ou competitivos. Em resumo, o que isso significa? Que para ser uma modalidade esportiva você precisa de seguir um quadro de regras oficiais que foram estabelecidos, estudados e estruturados por um órgão de controle. No caso, por exemplo, do futebol, nós temos a FIFA, que é o órgão maior que controla o futebol. Então, aqui na imagem nós temos várias representações esportivas e algumas delas irão aparecer aqui nesta aula. Esporte de marca. Os esportes de marca são aqueles esportes que você tem que bater uma marca, um recorde, por exemplo, que são aqueles caracterizados por velocidade, por menos tempo que você gastou para executar uma prova, maior distância que você lançou, arremessou um objeto. Então, essas são as modalidades de marca. Então, aqui nós temos 3 exemplos, que seria o ciclismo, a natação, aqui seria o nado crawl, que é o nado livre, e aqui uma corrida com barreiras do atletismo. Então, esses são 3 exemplos de modalidades de esporte de marca. Esportes de precisão. Esses são aquelas modalidades classificadas que você precisa ter um nível de precisão muito alto, onde você tem que arremessar ou atirar alguma coisa em um alvo específico.
ou o mais próximo dele. E esse alvo ele pode estar em repouso ou em movimento. Nesse caso, nós temos 3 exemplos de modalidades esportivas aqui. Todas as 3 modalidades olímpicas. Aqui nós temos o tiro com arco, que aqui nesse caso é uma modalidade paradesportiva, que eu quis colocar aqui para poder mostrar para vocês que deficientes também praticam esportes. Aqui na imagem do meio, nós temos uma modalidade pouco praticada no Brasil, que é o curling. O curling é um esporte coletivo praticado no gelo. E ele consiste em arremessar essa pedra que eu estou circulando aqui com o mouse mais próximo de um alvo no chão. Então você vai arremessar e tem que ter aqui a precisão de acertar o seu alvo. E a outra modalidade aqui seria o golfe, que consiste em você rebater uma bola e acertar buracos que vão estar distribuídos pelo campo de golfe. Esportes técnicos combinatórios. Essa modalidade de esportes ela é caracterizada pelo resultado de uma ação motora com maior qualidade de movimentos possíveis, seguindo um padrão combinatório pré-estabelecido para aquela competição ou modalidade. Seriam, por exemplo, as atividades da ginástica artística, que você lá no cavalo de alças, por exemplo, você tem que executar uma série de movimentos pré-determinados. Tudo bem que a sua coreografia ali, o seu arranjo de movimentos vai depender de como você ensaiou, mas tem que respeitar um padrão estipulado de movimentos para aquela modalidade. Aqui nós temos 3 exemplos de modalidades técnico-combinatórios, que aqui nós temos o nado sincronizado, que consiste em um balé aquático, patinação artística e o salto ornamental. Então essas aqui, todas as 3 são modalidades olímpicas. E como eu disse anteriormente, eu estou tentando dar preferência para as modalidades em que são pouco conhecidas no Brasil, principalmente no interior do país. Esportes de rede ou parede de rebote. Esses esportes eles são caracterizados pelas modalidades que tem uma rede no meio da quadra, dividindo 2 equipes ou 2 atletas. E também pode ser aquelas modalidades em que você atira a bola, rebate uma bola em uma parede com um local específico, tentando dificultar a ação do seu adversário. Então aqui nós temos 3 modalidades, 2 olímpicas e uma não. No caso da modalidade não olímpica seria a nossa peteca esportiva, por que eu coloquei a peteca? Porque ela é um esporte brazuca, é um esporte criado no Brasil e de origem indígena. E isso é muito importante, resgatar essa história cultural do país. Se alguém quiser saber mais sobre a história da criação da peteca, deixe nos comentários do vídeo, depois que eu posso fazer um vídeo só contando a história da peteca. Aqui nós temos o badminton, que é conhecido como peteca olímpica, que ele consiste, a ideia dele é como se fosse a mesma ideia, por exemplo, do tênis de mesa ou da peteca propriamente dito, só que você usa uma raquete para poder acertar essa peteca que é feita de penas. Em alguns casos essas penas podem ser sintéticas também, no caso de serem feitas de plástico. Nessa outra imagem nós temos o raquetebol, que é uma modalidade olímpica que consiste em atirar a bola naquela parede ao fundo, dificultando a ação do seu adversário, tentando induzi-lo a um erro. Essa modalidade também é muito parecida com o squash, só que o squash, ele não é uma modalidade olímpica, o raquetebol sim. Esportes de campo e taco.
Esses aqui são aqueles esportes caracterizados por terem um taco nele para que você possa rebater uma bola a maior distância possível, em que você possa correr por áreas delimitadas no campo, pré-estabelecidas, que no caso dessas modalidades nós temos as bases. Então, quanto mais bases você conseguir percorrer, maior será a sua pontuação. E quanto mais bolas você rebater ou apanhar, maior sua pontuação também com relação ao seu adversário. Lembrando que existem outros esportes com taco, que fazem uso de tacos, que não se enquadram nessa categoria. Mais para frente vou tratar de um deles. Então lembre-se, tem que ter um taco, rebater bolas e correr por bases. Isso que classifica os esportes de taco e campo. Aqui nós temos 3 esportes para exemplificar essa modalidade. Aqui nós temos o cricket, que o cricket é um jogo inglês, é um esporte inglês que foi originado de um jogo medieval conhecido como stoolball. Aqui abaixo nós temos um esporte norte-americano, que é o softball, que é uma modalidade olímpica também, junto com o cricket. Essas duas são modalidades olímpicas. E o softball, ele é um esporte em que a maior parte de seus praticantes são femininos, são do sexo feminino, são mulheres. E ele foi criado para que as pessoas pudessem jogar beisebol em ambiente coberto, ou seja, é uma modalidade que foi criada para um ambiente indoor, apesar que é mais comum vocês verem disputas outdoor desse esporte. E, de um modo geral, ele é a miniatura do beisebol. Então, ou seja, as bolas têm tamanhos diferentes, o número de jogadores e tempos de jogo são diferentes e o número de bases também. Aqui embaixo nós temos o carro-chefe desse grupo de esportes, que é o mais conhecido, que é o beisebol. Inclusive, o beisebol é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Esportes de invasão. Esses aqui são aqueles as modalidades esportivas que são caracterizadas pela capacidade de você invadir o campo do seu adversário para poder marcar pontos, gols, touchdowns, entre outros quesitos de pontuação desses esportes. Como exemplo maior disso, nós temos o futebol, que o futebol é o esporte mais popular do mundo e ele é um esporte de invasão, pois você tem que sair do seu campo de defesa e marcar pontos no campo adversário e proteger o seu lado do campo para que você não sofra pontos. Aqui embaixo nós temos 3 modalidades. Temos aqui o hóquei na grama, que é a modalidade olímpica, e normalmente quem domina essa modalidade aqui são os indianos. Eles são muito fortes nessa modalidade esportiva. E mais comum é o esporte no gelo, que as pessoas conhecem mais porque desenhos, a televisão costumam exibir mais o hóquei no gelo. Porém, o hóquei na grama, que é a modalidade olímpica. Ao meio nós temos o futebol americano, que nos Estados Unidos esse aqui é o futebol. E o nosso futebol aqui no Brasil seria o soccer lá. Esse aqui também é um dos esportes mais populares dos americanos. E aqui na última imagem nós temos o polo aquático, que em comparação bem grosseiro, mas de um modo geral, seria como se fosse jogar um handball na água. Tanto é que o polo aquático possui o mesmo número de jogadores em campo que o handball e costumam ter formações táticas parecidas. Esportes de combate. Como diz o nome, tem que existir combate nessas disputas. Então, seja, você tem que subjugar o seu adversário por meio de táticas e estratégias que vão ter contato. Então, os esportes de combate simplesmente são esportes de luta. Aqui nós temos 3 modalidades aqui embaixo, 2 olímpicas e uma não.
Vou começar aqui pela não olímpica, que é a nossa capoeira, que é um esporte, uma luta brazuca, inclusive a única arte marcial criada no Brasil que ultimamente, como o nosso antigo CBC aqui em Minas Gerais, ele abordava a capoeira apenas como dança e não como lutas. E, fazendo essa ressalva, a capoeira é uma luta que possui recursos musicais em sua construção, devido ao momento histórico com que ela foi criada. Se vocês também quiserem um vídeo sobre a história da capoeira, deixe nos comentários depois dos vídeos. Aqui nós temos o boxe, que hoje em dia na mídia ele não é tão popular assim. Hoje em dia as competições de vale tudo ocuparam aquele espaço que era preenchido pelo boxe até os anos 90, início dos anos 2000. E aqui nós temos a esgrima, que é uma luta de espadas. Ela é um esporte baseado em uma luta de espadas. Então, são várias modalidades que nós podemos encontrar e vários tipos de esportes diferentes no combate. Por exemplo, temos o karatê e o judô também, que são modalidades olímpicas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Essas aqui são as referências utilizadas para a realização do vídeo. Caso vocês queiram aprofundar mais, podem ficar à vontade. Então, até mais e um abraço. Então, povo bonito, espero que vocês tenham gostado dessa maratona de 4 vídeos. E como eu sempre digo, sigam, já basta a introdução do vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. Caso vocês queiram se aprofundar nos temas, olhem as referências do vídeo que sempre estão descritas na referência fixa desses vídeos. E no mais, um beijo para vocês e aquele abraço.